Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, es el Cordero mi Señor. Ciego es una persona que tiene uno de los sentidos dañados. Una de cada 10.000 personas son ciegas en el mundo. Eso es bastante. Ciegos son las personas que no pueden ver. ¿O no es así? Hay ciegos en quienes su aparato ocular funciona perfectamente, pero no ven. No ven la necesidad del mundo. No ven el mundo que les rodea, o no ven el camino a la salvación.
Hace mucho tiempo Jesús curó a un ciego. Puso barro en sus ojos y le dijo: ve y lávalos. Jesús tenía el poder para curarlo allí mismo. Entonces, ¿por qué mandó al ciego a lavarse? Porque el hombre debe hacer lo humano para que Dios obre el milagro. Hoy, una vez más, Dios te dice: ve y lava tus ojos. Vou começar pouquinho diferente hoje. 7 noites falando a mesma coisa. Pido permissão para solo hoje. Permisso para solo hoje. Mañana vou falar espanhol. Solo hoje posso falar português? Uma palavra? Oi. De novo. Oi. Graças. Recebi algumas coisas incríveis nos últimos dias. Jovencito, os niños são os mais incríveis, né? Desenhou isso que quero mostrar para nossos televidentes, teleinternautas. Mira isto. Playmobil, pastor, para ti. Que querido. Fui a encontro com jovens, me deram isto aqui. Pastor, vale regalo. Tu ganhaste jet ski. Perguntei, onde está a tienda para trocar este vale, para cambiar o vale? Me responderam, pastor, é só ir allí, em Cuba. Não adianta. E hoje niño, chico escreveu isto aqui. Quero agradecer Santiago Mussuruana. Isto vou guardar em meu coração. Mira isto que carinho de chico que escreveu algumas palavras muito especiais para mim. Deus seja bendecido. Vamos fazer saludo para nossos internautas. Prendam as luzes, especial, porque hoje eu sei que temos muitas pessoas mirando de vários países, estão em sanatório, estão escutando pela rádio, estão mirando na pantalla de sua computadora, e estamos com quase 300 conectados. Me falaram agora, pastor, mais de 18.000 pessoas impactadas pelo Facebook em esta semana. Amém?
Saludo especial, dos manos, mira isto, para todos nossos, mais tempo, isto, todos os nossos internautas, vocês estão conosco aqui, bem-vindos, que bendição, ponham aí na pantalla, vamos mirar algumas coisas especiais, antes de isto, enquanto põem allá, estreno amanhã, por favor, UAP, TV Nuevo Tempo é muito grata ao que vocês fazem aqui. Estamos muito agradecidos pela tua força. E amanhã, estreno 12 horas, em horário de Argentina, do programa Bienestar. E temos outros programas. O AP é uma bendição para a programação de TV Nuevo Tempo. Pero amanhã é um estreno, graças à produção, equipe que está achá toda esta semana nos ajudando tanto, e um estreno especial Bienestar. Sandali estudou comigo, uma maestra, uma professora desta universidade, foi minha amiga de turma quando estudei lá em Rio de Janeiro, está aqui mandando um especial saludo por Twitter, muito gosto, Reverte Sandali, em Facebook, muito gosto Sandali, Reverte. Vamos, próximo, estamos com Valentina Galás, hermosa semana de oração, são nossos amigos de Facebook, próxima. Vamos, Viviana Melo, também fazendo seu saludo, hermosas mensagens, los vemos desde Bariloche, que beleza, que bueno. Allá é lugar de esqui. Libiasteja Segis Pimiento, também fazendo um saludo especial de Colômbia, mira isto. Vamos a nossas fotos, temos, creio que, 2 fotos especiais. Vamos agir para nossos amigos que estão fazendo... Temos Twitter, ok, Pete Limesa, próximo, podemos ir. Este aqui já é conhecido de todos nós outros. Patito de adelante, próximo. Mira isto, quero um saludo, não estão mirando a pantalla, pero estão escutando. Eles fazem nossos panes. Saludo para a panaderia de UAP, que estão escutando todas as noites nossas mensagens. E aqui está Venezuela, uma família que está ali junto. Miren isto, amigos, isto é comunicação, isto me encanta. É um notebook, é uma computadora com uma pantalla, e eles ali participando destas predicações. Amém? Amém. Deus seja bendecido com esta noite tão especial, com uma mensagem que para mim é uma das mais profundas que tenho para compartilhar com vocês. Pido nesse momento, ponga na pantalla ali, pido por favor que você, neste momento, vamos só, preciso da primeira imagem já, que neste momento, por favor, tu cerres tus olhos, barre tu cabeça. Esta é a visão que um cego tem da vida. Para onde tu miras, está sempre a ver a mesma coisa. É oscuridade. Pode volver para sua direita, pode volver para sua esquerda, pode mirar para arriba, para abaixo. Se tu estás me obedecendo, tu estás tendo exatamente agora uma visão de um cego. Abra tus olhos. Estou em minhas manos com uma escoba. Esta escoba tem viajado o mundo comigo. Há 12 anos que eu a comprei. Estava vivendo em Curitiba, estava estudando algo sobre cegos, quando recebi golpearam em minha casa, quando fui ali à porta, encontro um homem, um vendedor de escovitas. Me cobrou $40 por esta escovita. Me estafou. Sim, pero comprei, porque eras um cego de nascimento. E aproveitei que havia comprado esta escovita, que foi comigo para Japão, Austrália, Estados Unidos, Europa, agora Argentina, e perguntei para ele, amigo, o que é para ti la sangre? Não sei. La sangre dizem que é o color rojo. Perguntei para ele, então, o que é amarillo? Não sei, para mim, dizem que amarillo seria a color del sol, pero nunca mirei. Então, perguntei para ele, o que é o blanco? Não sei, para mim, blanco, o que mamá sempre dijo, é que blanco
ensucia mucho. Ensucia mucho. Um cego não tem memórias visuais. Um cego de nascimento, ele nasceu na escuridão. Então, suas memórias são hechas solamente de sentimentos tácteis, táctiles e sonidos de sua vida. Um cego de nascimento sempre terá recuerdos de sonidos e recuerdos táctiles, não de miradas. Cego de nascimento é diferente. Abra sua Bíblia que empeço hoje contigo lendo talvez um dos milagros mais longos, mais largos da Bíblia. Não vou ler todo o capítulo, pero capítulo 9 de Juan, estamos chegando a nosso penúltimo milagro de Juan, nossos señales. Leio contigo, Juan 9, 1 a 3. Al passar Jesús viu a um cego de nascimento e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus padres para que nasciera cego? Jesús respondeu: Ni este pecou, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestem en él. Venga comigo, estamos agora em la fiesta de los tabernáculos. Pessoas estão llenando Jerusalém. E Jesus agora é uma celebridade. Aonde vai, pessoas vão com ele. E agora ele é levado a la frente, adelante del templo. E ali encontra um caso diferente, um cego, pero um cego de nascimento. É então perguntado pelos fariseus, que sempre estão procurando agora prejudicar, arruinar Jesus. Por favor, nos responda, se ele nasceu cego, quem pecou? Porque havia uma filosofia que está com uma deficiência física, era consequência de um pecado. Amigo do tanque de Betesda, sim, ele tinha pecado, por isso estava lá com um problema físico. Pero um cego de nascimento pecou em el ventre de sua mamá. Onde está o pecado? Pecado é isto. Pecado é uma coisa que põe em nós outros. Uma vez, um cientista, ele hizo uma investigação especial. Ele descobriu que as hormigas, descobriu que as hormigas não percebem que uma companheira morre pelo que miram, mas sim pelo que sentem, um olor. E ele conseguiu fazer em um laboratório este olor de morte, que ele chamou de ácido oleico. E isso, então, experiências. Num hormigueiro, tomou-se um grano de arroz, e passou ácido oleico, puso dentro de um hormigueiro. O hormigueiro parou, todas em procissão, foram com um grano de arroz hasta o cemitério afuera del hormigueiro. Então, com mais sadismo todavia, mais sádico todavia, este cientista pegou uma gota de ácido oleico e puso sobre uma hormiga viva. E ela voltou para seu hormigueiro toda contenta, chegou lá com sonrisas em seus lábios de hormiga. E não importa, para o hormigueiro o olor é mais importante. Todas as hormigas sacaram aquela hormiga que com suas patitas estou viva, falando em hormiguês. E não importa, o olor é mais importante. Levaram aquela hormiga hasta o cemitério. Todavia, que bendição, não enterraram. Ela teve que ir hasta se lavar para depois volver ao hormigueiro. Esta hormiga, pobre hormiga, viveu o que muitas vezes estamos vivendo aqui, o pecado. E a pergunta que fizeram para Jesus, quem pecou? Ela pergunta, Deus, por que sofrimos? ¿Por qué estamos con dolor? Pero después tú lees este capítulo todo, es muy largo. Pero Jesús no discute la situación de sufrimiento. Inmediatamente Dios actúa a través de uma frase. Jesus mira aquele cego de nascimento que está ali pedindo limosnas e de repente Jesus diz, eu sou a luz del mundo. E o que Jesus faz neste momento? Jesus mira aquele cego, mira os discípulos e está a ponto de explicar o que ele realmente faz quando nós sofremos. Abre tu Bíblia agora,
versículos 6 y 7. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Ahora sí, un ex ciego va al tanque de Siloé y allí empieza a lavar sus ojos. Yo no puedo demorar mucho, pero tenta imaginar la reacción de este ex ciego que junto a un tanque está poniendo agua en sus ojos, comienza a sentir algo que le incomoda en sus ojos, pero este incómodo es rítmico. Esta molestia tiene un ritmo enquanto sus brazos hacen esto. La molestia está con un ritmo. Ele não sabia o que era mirar. Depois de alguns momentos, ele percebe então aquele cego de nascimento que está pela primeira vez em décadas vendo, mirando, viendo. Agora se transforma em ex-cego de nascimento. Jóvenes, quero falar contigo agora, deixa as imagens, por favor, de uma verdade esta semana. Estamos na penúltima mensagem de um milagro. Tu veniste comigo e aprendeste comigo, desfrute tu vida com Jesus, porque lá em viernes, Jesus foi a uma festa de casamento para nos dar uma lição. Qual era? Se em tu vida as coisas vão de mal em pior, quando Deus liga, Ele sempre dá o que tem de melhor. Não te olvides de isto. Então, Jesus vai a um tanque de Betesda, hombre lomo de ouro, para lhe ensinar outra lição. Tu conoces, lo mais placentero del sueño não é quando tu despiertas, sino quando a través de Jesus este sueño se transforma em realidade. Depois, Jesus recebe a visita de um oficial com uma fé condicional para nos dar uma outra lição. Nós não necessitamos de mais fé. Nós necessitamos de uma fé mais profunda. Por isso, depois, Jesus pega 5 panes e 2 pescados, e ali, em este momento, Ele multiplica os panes para nos dar a lição da missão. Deus é quem multiplica os panes, nós quienes ajudamos a compartilhar. E ayer, Pedro, em sua noite mais louca de sua vida, quantos altos e baixos, quantos momentos viveu para nos ensinar outra lição. Quando confías solamente em Deus, tem a Deus e a todos os demás. Pero quando confías em Deus e em alguma coisa mais, termina sem Deus e sem nada mais. Agora, jovens, a mensagem de hoje se resume nesta frase: o cristianismo é uma religião de cegos que necessitam de Jesus para verem. Necessitam de Jesus para poder ver, nada mais. Aquele cego agora está pulando por toda, saltando por toda sua cidade. E agora quero que tu, como numa película, mire comigo a reação de 3 grupos específicos. Primeiro grupo, os vecinos. Os vecinos estavam acostumbrados a mirar aquele mendigo, como hablas? Mendigo, sempre pedindo limosnas como cego. Agora ele está saltando por el tempo, estou mirando. E a Bíblia depois nos conta que estes vecinos estão surpreendidos. Como é que ele está vendo? Ele é o ex-cego. Há poder grandioso no testemunho. Me gostava quando estava em UNASP, uma grande laguna, chegar allá, quando estava sendo minha faculdade, uma grande laguna com mais de 1 quilômetro de ancho, e estava completamente parada, um espejo. Tu sacas uma pedra e tiras essa pedra. Em el meio de la laguna, o que se ocorre? Uma ola, outra ola, e em questões de minutos talvez, toda uma laguna é cambiada por uma pedra em el meio. O testemunho, jovem, é natural quando Jesus faz um milagre em tu vida. E agora me recordo quando eu estava com meu papá e minha mamãe, estão mirando hoje a pantalla de internet. E fomos fazer uma compra especial, compra del mês, num grande mercado em Rio de Janeiro. Éramos bem famintos e llenamos muita hambre, e llenamos dois carritos, como habla carrito? De changuitos, isto?
expresión no era para mí. Changuitos. Y estábamos con los changuitos llenos de comida. Estábamos allí pasando todas las compras y comidas. Y cuando papá fue pagar, la persona que estaba en la caja miró para mi papá, nuestra familia, y preguntó: ¿ustedes son adventistas del séptimo día? Oh, yo hablé: papá, ¿cómo sabe? ¿Es una bruja? Perguntamos: ¿cómo tú sabes? Yo soy pastor de la iglesia, mi papá respondió. Y ella respondió: increíble, yo conozco la iglesia adventista, tengo una persona de mi familia, y pela cantidad de cosas que ustedes están comprando, pelas coisas que tu não estão comprando, eu tinha certeza que o regime de saúde de vocês é de um adventista del sétimo dia. Mira isto, jovens. Tu hace testemunho com sua compra. Los vecinos eram um grupo especial, pero agora, venga comigo, há um outro grupo, los líderes. Este é o grupo mais peligroso. Fariseus, saduceus, aqueles homens, permita-me utilizar hoje a expressão líderes, pastores, bispos, padres, pessoas que têm autoridade religiosa. Não lhe gostava mais Jesus, não lhe gostava Jesus. Eles estavam loucos contra Jesus. E eles faziam, sabe o quê? Sábado, que era um dia tão fantástico, um dia tão maravilhoso, tão hermoso, eles conseguiram transformar o sábado em 613 regras, contendo 1521 emendas, mais 312 proibições. Era impossível estar num sábado feliz. Venga comigo a uma casa de ciego. Casa de ciego tem de todo. Tem peine para cabelo. Casa de ciego tem zapatillas. Casa de ciego tem cepillo de diente, ¿cierto? Casa de ciego tem de todo. Pero tu vas a uma casa de ciego e uma coisa tu não encontras. Que é? É muito cruel falar disso. É muito cruel chegar numa casa de ciego e encontrar isto. Não existe numa casa de ciego espejo. Jovens desta grande igreja, e tu que estás mirando pela internet, te pergunto: cuida para tu não ser como os fariseus, que andavam com a lei debaixo de seus braços, pero eram como ciegos andando com espejo. Toma cuidado para não transformar a bendição da vida cristiana numa tortura. E tu miras aqueles discípulos, aqueles fariseus, eram todavia como este cego. E eles não creram no que Jesus estava fazendo. Recadito, mensagito para ti hoje. Sempre haverá incrédulos, aunque as pedras gritem. Sempre. Uma semana especial para ti, sempre terá pessoas que estão perto de ti dizendo: não, esta semana não é tudo isto, não, tua vida não está cambiando. Não. Sempre terá pessoas que não creiam, mesmo que as pedras gritem. Agora, tem outro grupo. Este grupo é especial. Deixa a imagem, por favor, porque os padres nem sempre fazem as coisas corretas. Oh, pastor, vou chorar, eu sei. Este é o momento trágico desta semana. É muito triste, estou mirando isto. Oh, pastor, que coisa. Os padres nem sempre acertam. Jovens, fazem o correto. Sabe o que ocorreu? Os fariseus disseram para toda Jerusalém: nadie pode reconhecer Jesus como um poderoso mágico, como um poderoso líder, como um poderoso médico. Jesus não pode ser reconhecido. Então, perguntaram para os padres deles. E sabe o que perguntaram? Vem cá, ¿és tu hijo? Sim. Pero como está vendo agora? E a Bíblia nos responde que os padres disseram: não sabemos, não queremos nos involucrar com o que se ocorreu com nosso hijo. Cego de nascimento, mendigo desde nascimento, pedindo limosna, agora está solo. Seus padres dão de espalda e não reconhecem ele como um hijo que foi curado por Jesus. Venga comigo e te pergunto hoje: qual é a tentação número 1 de nossos jovens? Exatamente esta: influência do grupo.
Jóvenes, la influencia del grupo hoy es el índice número 1, es la tentación número 1 para un joven pecar. Muitos jovens não hacen sexo fora do momento porque é só a tentação física. Muitos adolescentes hacen solamente para contar para os outros. A pressão do grupo é muito grande. Em África existe uma tribo chamada tribo Lakota, onde eles têm cerimonial para uma pessoa a ser parte desta tribo. ¿Sabe o que eles fazem? Pegam os chiquitos, os rapazes, agarram os homens que têm 12 anos, e num dia especial de sol, toda a tribo se reúne junto a árvore. Sabe o que eles são obrigados a fazer? Estar cerca desta árvore, onde ali há cuerdas agarradas à árvore. E na outra punta desta corda há garras de águila. Estas garras de águila são literalmente clavadas em seu pecho de cada jovencito. Dolor grandiosa. Então, os tambores começam a bater. E nadie pode pujar, estirar. Nadie pode estirar. O jovencito tem que ter sua própria vontade. E no momento que ele está escutando os tambores, é louco para ser parte deste grupo, ele tem que se jogar para trás, estirar para trás, de maneira que as garras de águila rompam seu pecho. Como se não bastasse, ele cale sofrendo e gritando de dolor, agarram pedras incandescentes, pedras quentes, muito calientes em brasas, e põem sobre seus pechos. Então eles são homens. Mira isto, jovens, e depois fazem coisas como estas, cerimônias especiais, e tentam mostrar para as pessoas que isto é força do grupo. Jovens, não hacemos isso, eu sei, nadie aqui está fazendo isso, mas talvez estejamos fazendo isto. Quando estemos fazendo isto, quando tu és tentado por el grupo, tu personas, tu classe, tus amigos, vamos, tu queres ser parte do grupo como aqueles padres que não queriam sair do grupo, então foi melhor não reconhecer seu filho do que perder a oportunidade de estar sendo parte de equipo. Este é o segredo do fracasso. Se tu queres ser fracassado, vá aonde todos estão indo. Depois de uma semana como esta, eu prediquei a ti mais de 10 vezes, contando com as predicações de manhã e tarde. Te pergunto, quem és você? Quem é tu? Tu estás mais preocupado com tu grupo ou que com tu Deus? Tenho recebido alguns jovens, pastor, ore por mim, porque eu estou enfrentando tentações. Pessoas cerca de mim estão fazendo bromas de mim que eu não vou cambiar de vida nesta semana. Me preocupa, jovens, porque este é o segredo do fracasso. A hora que ele é cego, esqueça padres, esqueça, se ouvir-se dos vecinos, se ouvir dos líderes, volve para o cego. Sabe o que ocorre? O cego está feliz, é sábado, nem encontrou Jesus todavia, ele quer mirar pessoas. Então, os fariseus, líderes, chegam para ele e perguntam, como tu pode estar mirando? Por favor, reconheça para todos que Jesus, quem é esse Jesus? Ele não tem condição, poder e competência para ser isto. O primeiro dia de visão e aquele cego está vivendo um momento de provação máxima. Preciso ser sincero contigo necessito ser sincero contigo depois de uma semana como esta. O fuego de la fornalha ardiente não será reduzido, será ampliado, aumentado. Mira comigo o que ocorreu um mês atrás. Eu quedei assustado. Em Estados Unidos, um jovem que estuda numa universidade na Flórida enfrentou provação. Um professor louco queria ser um teste com seus alunos um teste de sociologia, antropologia. Depois o professor tentou inventar algo, pero a ideia era todos os alunos escrevam Jesus em uma hoja e pisem em cima. Pisem. Este aluno disse, não, eu não piso em nome de Jesus. Tu não pisas? Então tu estás fora da classe.
Este aluno foi excluído por mais de uma semana de sua classe, hasta os meios de comunicação se movimentarem, porque a escola, a universidade, deu aprovação a um professor que exigiu que ele escrevesse Jesus e pisasse em cima, arriba de Jesus. Jovens, as provações virão para ti. Repito, as provações virão para ti. E agora eles perguntam, quem é este homem? Quem é este homem? Um dos textos mais incríveis da Bíblia, Juan 25, agora, vem comigo. Então ele respondeu, se és pecador, não lo sé, pero uma coisa sé, que eu era cego e agora veo. Estudantes de teologia, cristianismo é uma religião de cegos que necessitam de Jesus para ver. ¿Sabe qual é a mais importante predicação da Bíblia? O mais importante sermão da Bíblia? Não é dos grandes doutores, é de ex-cego de nascimento que como ex-mendigo mira para as multitudes e diz o quê? Eu não sei o que Jesus é ou não é, pero eu sei uma coisa, amaneci hoje, despertei hoje em la oscuridade e agora estou vendo. Amém? Tu maior sermão de tu ministério não são os argumentos acadêmicos. É importante estudar, pero não serão os argumentos acadêmicos de sua teologia que convencerão as pessoas. O que convence as pessoas é tu mirada dizendo, eu não sei, pero uma coisa eu sei, estou cambiado de vida. Estou com nova vida. Estou transformado por Jesus. E este cego queda tão corajoso, tão valiente, que ele mira para seus líderes e sabe o que responde? Mis jefes, ¿ustedes também não querem venir comigo para irmos atrás de Jesus? Tão valiente. Pero então empieza uma situação muito difícil. Ele pergunta, ¿queréis vosotros também ser os seus discípulos? Joven queda valiente. Jesus lhe dá força para tu mirar pessoas importantes em la vida e não ter medo de confrontá-las com a verdade. Não tenha medo, jovencito desta universidade, de ser o que tu estás sendo em seu coração com Jesus. Pero a reação, agora preocupem-se. Sus líderes, sus exemplos de teologia, sus exemplos de liderazgo, sabe o que fazem? Escutam aquilo e quedam enlouquecidos. Silêncio cerca del templo. A multitud mira aquele cego apontando seu dedo para seus líderes. Querem vir comigo seguir Jesus? Eles dão passos para trás. Eles rasgam, rompem suas roupas. Estão agora cortando suas barbas, rascando suas barbas. Neste momento, eles começam a gritar. Pegam polvo del piso, agarram polvo e começam a jogar sobre suas cabeças. Uma cerimônia assustadora, desesperadora. As pessoas saem de perto, saem de cerca, se desacercam porque sabem o que vai se ocorrer. Ali está um grupo de líderes que empieza um desespero, gritando, gritando. Esse cego não conhece o que está se passando, queda parado. O que passava? Prepare-se, porque a Bíblia não explica. Venga comigo. João capítulo 9, 34 nos diz: eles replicaram: em pecado eres nascido todo e nos queres ensinar a nós outros? E em rojo, letras gigantes, eu escrevi o que ali que está escrito, e lo expulsaram. Lo expulsaram. Jovens, este milagro é uma película, é uma história muito importante. Porque agora a expressão lo expulsaram em la Bíblia, sabe o que quer dizer? Quer dizer que aquele homem não poderia falar com nadie por 40 dias. Aqueles homens líderes começam a chegar para trás e gritam: está expulso, está expulso, está expulso. E quaisquer pessoa que chegasse cerca dele por 40 dias para falar com ele ou para saludá-lo, seria expulsa junto. Então, agora por 40 dias, aquele cego estava destinado à mais completa soledade. E aquele cego não entende.
Porque quando percebe que seus líderes estão fazendo aquele movimento desesperador, ele não compreende, não entende. Pero jovens, duele sofrer pelo que é correto, eu sei. Agora, ele não entende nada. Ele volta ao tanque de Siloé porque nadie pode falar com ele. O único lugar que ele conheceu naquele dia, foi seu reflexo sobre a água. Imagino, agora estou imaginando que ele volve solo, as pessoas saem de perto, seus líderes estão lejos, seus padres lhe abandonaram, seus vecinos com curiosidade agora também não lhe saludam, ele está solo. Depois lê em tua Bíblia, que eu vou narrar, explicar para ti este momento. Ele está em el tanque, e eu imagino que ele veio ao tanque e talvez ele pensou, interessante, amanheci solo por ser cego, estou mirando e estou anoitecendo, mas solitário todavia. Não sei, quizás ele pegou água do tanque e começou a pôr em seus olhos. Não preciso ver, porque se eu estava solo por não ver, agora por estar mirando estou muito mais solitário. Nadie poderia chegar cerca dele. Chorando e perguntando, talvez não valga a pena mirar, talvez não valga a pena mirar. Pero então, alguns passos são escutados indo em sua direção, e me emociono porque quero mirar lá em el cielo uma película com este momento. Ele não poderia falar com nadie, nadie poderia se acercar dele, pero alguém se acerca. E ele está mirando para baixo, não poderia mirar nada em seus olhos, porque estava expulso de tudo e de todos. Alguém chega cerca dele, ele escuta uma voz que parece conhecida, ele pergunta, ¿tu crees en el Hijo de Deus? Ele não levanta seus olhos, apenas pergunta, ¿Quem eres, Senhor? Porque não suporto mais a covardia de meus padres, a maldade de mis liderazgos, mis líderes, a curiosidade de mis vecinos. E agora Jesus mira para aquele cego e diz o quê? Soy eu. Soy eu. A Bíblia nos relata que neste momento aquele cego se lança, se estira, se tira aos pés de Jesus, agarra Jesus. Talvez escutemos agora ele orando e desesperado, agarrando Jesus, dizendo, Tu és mi Deus, Tu és o único hoje que não deu de espaldas para mim. É um momento cinematográfico. Jesus e uma pessoa a seus pés, a seus pés. Esta imagem para mim é muito forte, porque reflexiona exatamente, reflete exatamente o momento de cego, talvez com roupas de hoje, dizendo, Senhor, quero mirar. Podia acabar aqui o milagre, podia acabar aqui minha pregação, pero não cerra. Jesus, então, mirando aquele momento, com este ex-cego, é possuído de um momento muito profundo. Jesus, então, volve para todos, discípulos, fariseus, saduceus, padres, vecinos, e sabe o que Jesus diz? Eu vim aqui para cegar os que veem, e eu vim aqui para trazer visão àqueles que estão na escuridão. Então os fariseus perguntam para Jesus, ¿acaso nós somos cegos? O último versículo deste capítulo é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Venga comigo. Juan 9:41, nós lemos. Respondeu Jesus, si fueras ciegos, não tendrías pecado. Pero agora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jovens, existe o pecado da sexualidade, existe o pecado do adultério, existe o pecado da masturbação, existe o pecado das drogas, existe o pecado do assassinato,
Existe o pecado de difamação, crítica, roubo. Existem vários pecados, pero hoje eu queria abrir meu coração para junto contigo encontrarmos outro tipo de pecado. É pecado que Deus chama de pecado de la visión. ¿Sabe o que é o pecado de la visión? Tú que és desta igreja, estás sentado em este banco de igreja, se sentindo como alguém que vira, que enxerga, que está mirando tudo e todos, e Jesus vem aqui e diz: aquele dia, todos eram cegos, vecinos cegos, padres cegos, pastores cegos, liderazgos cegos, todos eram cegos. Pero sabe quem volveu para casa curado? Mendigo. Silêncio na multitude ao redor de Jesus. Palavras profundas de Jesus que profetizou para uma igreja chamada Laodiceia, milênios depois. Quando somos uma igreja definida pela Bíblia como uma igreja tíbia, o que é isto? É a sensação que nós temos de que nós miramos. E Jesus diz: toma cuidado tu que és hijo desta igreja. Nadie é hijo desta igreja, todos são hijos del pecado. Pastor, não, eu sou nascido em la igreja. Nadie nasceu em la igreja, todos nasceram em el pecado. Este é o pecado de Saulo de Tarso. Eu vou salvar a Deus, haciendo tudo errado, todo mal. Este é o pecado de Nicodemos com vergonha. Será que eu estou mirando? Então procura Jesus em la madrugada solo. Pero ali ele percebeu que quanto mais tu pensas que está mirando, mais cego tu és. E cristianismo é uma religião de quê? Cegos que precisam de Jesus, que necessitam de Jesus para ver. Quem és tu hoje? Ou estou predicando diretamente para estudantes e professores como eu? Eu sou hijo de adventista. Eu sou hijo de pastor. Eu cresci com meu padre predicando. E quantas vezes eu escutei: que família hermosa, pastor, que hijos hermosos. Gostei de escutar isto. Me gostava. Pero quando pensavam: mas tu tem que ser um exemplo, tu não pode pecar, porque esta família tem que ser um exemplo para todos. Tu cresces com isto. Então eu me pergunto: em este milagre, quem seria tu? Vecinos, padres, líderes, ou tu seria o mendigo? Cristianismo era uma religião de mendigos que precisam de Jesus, que necessitam de Jesus para mirar, para ser feliz. Sejam bem-vindos os mendigos e cegos para milagre onde todos continuaram cegos, pero só este mendigo volveu para casa mirando por toda a eternidade. Me gusta muito viajar por aí. Muito. Eu sou uma pessoa apaixonada por lugares. E dos lugares que tenho vontade e sonho de conhecer, gana de conhecer, é exatamente este lugar. Lugar especial que antes deste, todos esses outros lugares, eu já estive viajando e me gusta sacar fotos. Muitas fotos, graças a Deus, puedo receber convites para ser aqui, ali, acolá. E há lugares hermosos em la Bíblia, em la vida, em nosso mundo, que tu puedes estar cada vez mais cerca de Deus. Tanto é que escrevi a inspiração juvenil deste ano em português, com 365 dias de viagens e ubicações bonitas para compartilhar com nossos juvenis. Em minha agenda de viagens, eu não conosco este lugar argentino, que me gostaria muito, Perito Moreno, dos lugares mais hermosos do mundo. Dia chegarei allá. Pero me recorda quando estava em Nordeste de Brasil. Nordeste de Brasil tem as praias mais lindas. Tenho que ser sincero contigo, uma das praias mais lindas de toda a Sudamérica. E algumas praias são mais hermosas que o próprio Caribe. E eu podia sempre predicar para os jovens em aquelas praias e sempre conhecer mares hermosos, colores de água linda. E dia o presidente da União me chamou: Odairson, eu tenho uma missão para ti.
tu vas quedar 2 semanas lejos de su casa, lejos de tu esposa. Ok, pastor, voy. ¿Puedo dar um saludo de despedida para ela? Pode, pastor. Porque onde tu vas não tem nem señal de teléfono móvel, celular. Ok. Perguntei, pastor, que missão difícil? ¿Puedo comer allá? Sí, puede comer, hay comida. ¿Dónde es? Imagen. Então, naquele momento eu perguntei, pastor, ¿dónde vou quedar 2 semanas? E ele me respondeu, tu serás obrigado pela igreja adventista, obrigado a quedar por 2 semanas num lugar terrivelmente hermoso chamado Arquipélago de Fernando de Noronha. Os brasileiros conhecem. É uma ubicação maravilhosa, é um lugar hermoso. Está em el coração de Atlântico, pertence a uma província de Brasil chamada Pernambuco, e é uma isla de 7 quilômetros. Pero as fotos desta ubicação são perfeitas. Eu falei para o pastor, vou agora, não vou nem dar saludo para a esposa, vou. Porque ia ser uma reportagem de TV no Novo Tempo chegando lá. Pense, eu nem imaginava que seria diretor da televisão depois. Cheguei aqui, este lugar aqui, ó, se chama Bahia do Sancho, uma das 10 praias mais hermosas do mundo, elegida por muitas revistas de turismo. Uma região, quando tu miras aqui, 7, 8 tonalidades de verde e azul del mar, paredão de 70 metros, com 2 cachoeiras, 2 cascatas que caem sobre a arena, e eu allá ainda saquei esta foto com uma paloma sobre garro de árbol, sobre o abismo. Que momento perfeito, é o cielo. Quedei tão encantado, os nascer de sol, posta de sol, lugares lindos que eu chamei minha esposa, Helen, né? Venda-nos estas coisas, pero venga para aqui para quedar um final de semana comigo. Não há tantos delfines como em Fernando de Noronha. Saquei esta foto especial e mira que em flagrante, né? Um pescadito bem cerca de outro pescadão. Que bonito. Em Noronha eu encontrei até mesmo sirenas. Encontrei 4 desfilando por allá. Sim, bem rápido. Próxima, passou. Quedamos allí por 2 semanas e depois minha esposa chegou e quando chegamos juntos, passamos um final de semana especial e um fim de semana e estas fotos são únicas. É um lugar borda del cielo. Como quedei allá 15 dias, a diretora do único colégio me conheceu e perguntou, pastor Odailson, tu puedes em tu último viernes fazer uma mensagem para mis alunos? Porque muitos turistas vão a Fernando de Noronha, pero ali tem 3.000 pessoas que vivem na isla. São pessoas que não são tão ricas, com tanto dinheiro ou plata, como os turistas que vão allá. Tu pagas $20 por dia só para pisar allá, mas no mínimo $150 por uma casa, uma habitação muito chiquita, muito pequena, uma estrela. Tu usas solo bugres, porque não há carros, não há autos, bugres, uma fortuna a gasolina allí. Então, quem mora allí, quem vive, tem uma outra experiência. E esta foto minha esposa sacou em este viernes, quando estava para falar para um grupo de alunos, desde primário até secundário, todos juntos, que são muito poucos. Perguntei para a diretora, tudo bem, diretora, o que tu queres que eu hable? Pastor, aqui há 2 tipos de pecados muito graves. Eu perguntei, roubo? Ela, não, roubo não. Porque se tu roubas um bugre allí acima, encontram 3 quilômetros abaixo da isla. Nadie rouba nada. Pero os 2 pecados são sexualidade infantil, promiscuidade infantil e drogas, que vêm do continente para a isla. Mirei aquele grupo de muchachos, de chicas, vou predicar para eles. Sexta-feira, viernes, último momento, eu viajaria o domingo de volta. Estava para começar a predicação, como miro este grupo aqui de jovens, e quando estava para me levantar, a diretora puso sua mão em minha espalda e perguntou, pastor, só uma pergunta. Pois não? Como tu vais a começar sua mensagem? Eu olhei mirei para ela com um sorriso e respondi, amiga,
eu vou começar, por favor, amigos, que cielo é este? Ustedes estão vivendo em la borda del cielo. Jamás mirei tantas coisas hermosas em minha vida. Esta é uma ubicação única. E comecei a me entusiasmar. E ela começou a quedar-se roja. E começou a apertar meu braço, bem apertado. Me puso de novo sentado e falou com força, bem cerca de meu ouvido: pastor, pelo amor de Deus, não hable bem de la isla. Não elogie, não elogies la isla. Agora eu quedei surpreendido, como não elogies la isla. Pelo amor de Deus, se tu quiseres um pouquito de atenção de estes muchachos, não elogies la isla. E quando mirei algum, olha este aqui, né? Todo interessado, como vou predicar para ele. Ela me quebrou, me rompeu. Porque eu perguntei: diretora, permisso, eu não posso falar bem do lugar mais lindo que em toda a minha vida eu estive até agora? Ela disse: pastor, se tu quiseres minutos de atenção de eles, não elogies la isla. Respirei e perguntei: professora, por quê? Agora não tenho como começar a falar. Jovencitos, eu escutei uma das declarações mais frustrantes, decepcionantes e tristes de minha vida. Aquela diretora, mirando em meus olhos, respondeu: pastor, tu estás aqui há 15 dias. Está encantado com Bahia do Sancho, Praia del Cachorro que há, Praia de los Porcos, dos Chanchos. Tu estás encantado com a Praia de los Leones. Há muitas praias com nomes de animais e lindas. Eu não pus todas as fotos. Pero pastor, tu vai predicar a um grupo de jovencitos que eles nascem na isla, crescem na isla, casam em la isla, têm hijos em la isla, quedam-se viejos em la isla e finalmente morrem em la isla. Então, com seus olhos tristes, ela me respondeu algo que jamais me olvidei: pastor Dailson, para eles, este paraíso não é mais novidade. Jóvenes, Helena de White tem uma das citas mais fortes que eu conosco para compartilhar com jóvenes. Sabe o que ela nos diz? Vivimos em um tempo del fim. Las señales de los tempos que se cumplen rapidamente declaram que la venida de Cristo está próxima, a las puertas. Los días en que vivimos son solenes e importantes. ¿Por que prediquei hoje para ti sobre pecado de la visión? ¿Sabe por quê? Porque nós somos los hijos da esperança. Tú eres la hija de la esperança. Estamos numa igreja crescendo dentro de uma burbuja de esperança. Estamos aqui numa instituição que predica a esperança. Estamos crescendo, escutando a esperança. E Jesus vino até nós e nos pergunta: toma cuidado para tu não te acomodares, não te acostumbrares com tu visão. Hoje minha predicação é exatamente para ti que tem em tu documento de nascimento la digital de um adventista, la huella de um adventista. Te pergunto, jovem, tu estás entusiasmado com a esperança? Me preocupa, sabe por quê? Talvez esteja aqui um jovem que pela primeira vez está escutando de la pronta vinda de Jesus, talvez pela internet, e ele está encantado. Amém, Jesus vai volver. Está regressando, e eu miro para ti e te pergunto: com 22 anos, tu estás entusiasmado com a esperança? Eu vou ser um chamado hoje, como hago solo em instituições como esta, porque de todos é o chamado que mais me impacta. Esta imagem que tu estás mirando, para mim é uma das imagens mais importantes da minha vida. Sacada alguns meses atrás. Uma pareja missioneira que por 40 anos predicou a pronta vinda de Jesus, mi papá e mi mamá.
Eu sou hijo desta igreja, eu sou hijo de pastor, eu sou hijo de la esperança. Em um momento de minha vida, tive que pensar, Senhor Deus, eu estou falando de cielo por causa de mi papá e mi mamá? Ou estou falando de cielo porque eu estou crendo? Eu estou creyendo em la esperança. Jovencitos, hoje eu quero conhecer. É um momento muito importante para mim. Numa instituição como esta, que tenho desenvolvido um carinho único. Quem são os jovencitos que, como eu, são hijos de obreros de nossa igreja? Hijos de pastor, hijos de professores, hijos de missioneros, hijos de pioneiros, hijos de administradores, hijos de médicos obreiros. Eu me gostaria de pedir que tu venisse aqui à frente agora. Venga aqui. Eu estou chamando os hijos de la esperança. Hijos desta igreja. Hijos cujo papá ou mamá estão trabalhando diretamente em la organização de la igreja adventista del sétimo dia. Estou chamando a ti para vir aqui a hora que eu quero conhecer quantos destes nós temos. Todos, hijos de pastor, hijos de obreros, hijos de servidores, de empleados de nossa igreja. Por deixar as luzes mais bajas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Venga. Pode ser também mais experimentado, pode estar mais viejito, pero se tu és hijo de um obrero de la igreja, venga aqui à frente. Talvez de todas as mensagens que eu predico, esta é a que mais me impacta porque eu me encontro exatamente como vocês. Eu sou hijo desta igreja. E jovens, hasta o momento que eu quedei-me padre de uma hija desta igreja, eu me preocupei mais. Porque eu percebo que minha hija é muito parecida comigo e não tenha dúvida disso quando tu conferes 2 fotos de meu nascimento e de ella, é igual. Não tem como correr disto. E Deus me deu uma família especial. Tenho uma hija, uma esposa que está mirando pela internet e sabe que estou predicando sobre isto hoje. E com esta família especial, com minha hija em meus braços, às vezes me pergunto, Senhor Deus, Talisa, viverá a esperança que eu estou vivendo? Então, no momento eu cambio de mente e me pergunto, pero será que eu, com 37 anos, estou vivendo a esperança de meu papá e minha mamá? Jovens, a igreja é de Deus, pero por também ser de homens, tem muitos equívocos. Muitos errores, e talvez estou hoje falando para um hijo de pastor que em fundo de seu coração, em el hondo de sua alma, está decepcionado com a igreja, está enojado com a administração, está muito nervioso com coisas que fizeram com tu papá, com tu mamá. E eu sei, porque quantas vezes meu papá chegou em minha casa com um sorriso em seus olhos, pero eu já tinha 15 anos e sabia, ele está disfarçando, porque não quer falar mal da igreja para mim. E hoje, quando miro que tenho esta hija em meus braços, eu fico me perguntando, Senhor Deus, que gusto seria se minha hija um dia escutasse, no te olvides de lo Deus e la esperança de tu papá. Ela teria 4 anos, e se Jesus não volver, terá 24 anos como tu. O tempo vai passando, as pessoas vão crescendo, e tu cresceu, e tu papá está agora em el ministério, em alguma ubicação deste mundo predicando, ou está em uma igreja, está na posição administrativa, e tu te recordas dele e te pergunto, tu já te pensou que tu estás crescendo e tu cresceu? Cresciste muito? E alguns meses atrás, quando eu saquei esta foto, eu fui envolvido por um sentimento muito profundo, entre
papá y mamá, y entre mi hija estoy yo, com mis decepções, frustrações, equívocos, muitas vezes incompreensões, querendo defender mis padres perante los homens, e depois eu percebo, Senhor, Tu és o Deus dessa igreja. Jovencitos, tu papá e tua mamã estão trabalhando por esta igreja, pero mi preocupação, sabe que é? Me permita hoje gastar mais tempo, pero mi preocupação é que tu estés agora se acostumbrando com a esperança, e como hijo e hija de la esperança, tu te pierdas desta esperança. Será que hoje à noite não é o momento de tu sacar tu teléfono e chamar tu papá e dizer: papá, faz muitos anos que não te digo isto, hace muitos anos que não hablo isto contigo, pero papá, graças. Graças por estar estudando, graças por tus consejos, graças por ser um papá que me ama, graças por ser um missioneiro desta igreja, e com homens, sem homens, ou a despeito de los homens, papá, vamos juntos para o cielo, amém? Eu digo isto porque não é sencillo ser hijo de pastor, pero eu digo isto porque não é sencillo ser padre de uma hija de pastor. E o diabo quer exatamente que tu só mires o que fizeram de errado com tu padre, com tu madre, e te olvides de que tu és um hijo de la esperança. Vamos escuchar uma música. Queria pedir que tu escutasse esta música pensando em seu papá e sua mamã. São missioneiros. E queria depois orar por você. Só Deus sabe onde tu papai e tu mamãe está neste momento. Talvez até saiu da organização. E tu conheces as lutas. Não é sencillo, pero estou chamando a um Deus que eu creio, mesmo com lutas em nesta organização, eu creio que tu estás aqui por um plano de Deus. E enquanto eu escutar esta música, há pessoas: pastor, este chamado hoje é muito exclusivo. Não é tão exclusivo a ponto de não estar incluindo a ti. Incluyendo, se tu queres ser parte deste grupo de pessoas que querem estar ciegas para mirar melhor, pode poner-se de pé também. Quero orar por ti, enquanto tu escuchar esta música. Pero, hijos de la esperança, cerre tus olhos, piensa em tus padres, te recuerdes de los momentos que tu tienes vivido nesta igreja, e não te olvides de la bendição de estarmos num paraíso desta mensagem. Amém? Deus lhe bendiga. Amém. Estoy pensando en ti, ya no soy la misma de ayer, pero sé, me reconocerás, Padre Dios.
estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. El cielo não será lo mismo para tu papá e tu mamá se tu estuvieres fuera. Deus me deu um regalo esta semana. Miércoles de feriado eu pude fazer um turismo em Crespo, em um monumento que temos aqui cerca da ubicação da primeira escola sabática de Sudamérica. Jovencitos, este lugar tem olor de pioneirismo. Este lugar aqui tem história. E eu, tu, somos hijos dessa história. Por que chamei a ti para vir aqui adelante? Porque o diabo hará tudo para tu mirares mais os problemas desta igreja do que a mensagem que tu papá e tu mamá predicaram desta igreja. Te olvide de los problemas. Temos aqui história de pioneirismo, pero te pergunto, estamos sempre mirando para trás ou como geração de hijos desta igreja, estamos volvidos para adelante para dizer, Senhor, se erraram com mis padres, que eu haga certo e continue com a entorcha em mis manos. Mis papás estão assistindo o culto de hoje, pedi para eles me assistir, estão lá com meu irmão mais viejo. E eles sabem que estou escutando. Padres, obrigado pelo que vocês fazem por mim. Papai e mamãe estão jubilados e muitas vezes eu llamo eles e hablo, porque não é sencillo minha função do que estou fazendo agora. Pero jovens, Deus nos chamou para trabalhar pela igreja de nossos padres. Ser agradecido por ti, por isto. Reconozca com eles enquanto eles estão vivos. Eles estão te mantendo aqui. A igreja está te ajudando para estar aqui. Tem possibilidades e oportunidades que outros não têm. Então, ser agradecido por isto. Não se acomode com a esperança, amém? Não se acomode com a esperança. Que Deus lhe bendiga. Vou a orar. E hoje, a oração que vocês harão depois é por tu papá, é por tu mamá, é por esta igreja, por los homens que se equivocam, mas por um Deus que está sobre todas as coisas de esta igreja. Não terá outra igreja. Esta é a igreja, com defeitos, Laodiceia, com tudo de erros, de errores. Pero é nossa igreja. Que Deus lhe bendiga. Quede aqui o tempo que for necessário. Que queiras aqui para estar em paz com tu Deus, com tus padres, com tu igreja. Amém? Padre do céu, graças por este momento, Senhor, de abrir de coração de hijo de pastor para hijo de obrero. Só tu sabes, Senhor, talvez, quantos padres viajam mais
do que quedam em casa com seus filhos. Então, sabes que, Senhor, quantas vezes miramos nossos padres predicando em púlpito e sofrendo e orando dentro de nossa habitação. Só tu sabes, Senhor, quantas vezes nos acostumbramos escuchando de la igreja e agora, Senhor, é o momento de sermos por esta igreja, por nós mesmos. Grandioso Deus, aquele dia todos eram cegos, só um mendigo foi curado. Minha preocupação na hora, Senhor, é que por termos esta história de igreja, este grupo que está aqui junto comigo, estejamos acostumbrados com a salvação como se fosse automática. Deus mío, sacuda nosso coração, que esta geração que está aqui de hijos desta igreja, compreenda mais do que nunca a responsabilidade de não se acostumbrar com o paraíso de la esperança. E agora nos recordamos de nossos padres, pessoas que amamos. Deus, que não hacemos falta em el cielo quando tu voltares. Cuida de nossos padres, cuida desta igreja. Talvez aqui há algum hijo de pastor, hijo de obreiro, hijo de médico, com culpas, com tristezas, talvez até com um sentimento que estão se enojando de algumas coisas. Senhor Deus, eu sei. Tenho recebido em minha habitação cartas, mensajitos de hijos de obreiros decepcionados com a igreja. Senhor Deus, este é o momento de tu haceres um milagre. Eu sei que as pessoas são pecadoras, são erradas, equivocadas, mas, Senhor Deus, proteja estes jovens. Protege nossa esperança, Senhor. Agora eles querem falar contigo, dizer-te algo que talvez seja coisas muito frustrantes, talvez hasta mesmo revoltosas. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a estarmos apaixonados por esta igreja de nosso papá, de nossa mamá. Graças pelo privilégio. E nos dê uma grandiosa noite. Quizás chamando nossos padres para ser um agradecimento especial pela vida. Pero sobretudo, Senhor, que estejamos preparados para a pronta venida de Jesus. Escute a nossa oração na hora. Por favor, Senhor.